de Maria das Mercês de Álamo e de Francisco Dias Oliveira, no dia 2 de maio de 1945, nasceu, neste raminho abençoado, José Henrique do Álamo Oliveira. Estamos aqui na Biblioteca Álamo Oliveira, um lugar que diz muito. Vamos falar com ele sobre a sua biblioteca, ou o nome que deram à sua biblioteca, e também todo o espólio que tem aqui. Como é que nasceu essa ideia? Quando é que nasceu essa ideia? E qual o tamanho, quão grande é o seu orgulho por ter aqui tudo este espólio? Ora bem, isto aqui está, efetivamente, quase tipo armazém de livros. Isto precisava também ter uma certa animação em termos, em as pessoas saberem o que é que está aqui dentro. Embora haja às vezes pedidos de livros muitos, de forma mais ou menos estranha, de gente que procura nas bibliotecas públicas maiores e que não encontra o livro que precisam, sobretudo livros que são de alguma forma de apoio, de leitura também aos seus estudos. Foi organizado praticamente livro a livro, e isto porque tive a sorte de em determinado tempo da minha vida, de estar no jornal A União e depois mais tarde no Diário Insular, com um suplemento literário, e em que, nessa altura, os suplementos literários eram lidos, e eram lidos mesmo a nível nacional. E tanto que eram lidos a nível nacional que eu recebia caixotes com livros das próprias, mandados pelas próprias editoras. Livros. E depois também tive a sorte de, quando fui trabalhar para a Direção Regional dos Assuntos Culturais, de ficar à frente da parte editorial dos serviços. E então também aquilo fez com que muita gente me mandasse livros, que eu também tinha que mandar depois para eles, e isso foi-se amontoando até ao ponto de eu não ter espaço físico para ter este monte de livros. Neste momento estão aqui cerca de 7.000 títulos, o que já me parece ser assim uma coisa razoável e bastante representativa, e tem um pouco de tudo. Talvez a parte maior seja efetivamente a parte narrativa, portanto a parte de romance e de teatro, também de poesia, sobretudo. E isto porque a nossa região é uma região de poetas e, de facto, temos aí estão aí coisas não só raras, mas também muito boas. Um poeta daqui normalmente publicava o livro à sua custa, e como publicava à sua custa, as tiragens eram sempre muito restritas. E depois é que tinha que ser vendido para se pagar a gráfica. E era assim que se fazia. E, portanto, esses livrinhos, que são mais ou menos livros relativamente pequenos, são as pequenas preciosidades literárias e até mesmo como documento de uma época que aqui os Açores tiveram e que foi extremamente importante. Aqui estamos muito, muito restringidos com
com dinheiro, embora a Câmara de Angra, nestes últimos tempos, tenha feito um investimento grande a nível sobretudo de apoio por exemplo, ao Instituto Histórico da Ilha Terceira, eles é que têm vindo a publicar coisas, inclusivamente a minha obra completa, quando foi agora para os 75 anos, a Câmara de Angra é que pagou praticamente tudo, só houve 2 volumes, os 2 primeiros títulos é que não foram pagos pela Câmara de Angra. Também apoiou bastante aqui o inventário que foi feito da parte documental que eu tinha em casa, sobretudo a nível de publicações em jornais e revistas e também de epistelografia, que é sempre interessante. E tenho aí cartas de gente extremamente importante e em que a gente trata de vários assuntos relacionados com a atividade editorial aqui dos Açores. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Petra Silveira, estou-me a lembrar também da Natália Correia, de mais 2 ou 3, o próprio Vasco Pereira da Costa também interveio bastante nesta fase de publicação de obras açorianas. Tivemos sempre um problema muito grande, foi a colocação, a distribuição dessas obras a nível continental e portanto, penso que agora, com uma espécie de proliferação das editoras. Agora, que também chegou a um ponto quase da corrupção, que é, por exemplo, tu querias ter um livro numa montra de uma livraria durante uma semana, uma coisa, pagavas o espaço que o livro ocupava, como se fosse o lugar de uma cama num hotel qualquer. De maneira que aquilo estava assim, isto... Perguntar como é que nasceu esta ideia, quem é que teve a ideia, como é que fizeram... Não, a ideia depois, eu tinha aqui, havia meia dúzia de livros aí, aqui ainda no tempo do Honorato, sempre que se publicavam umas coisas em Angra, eles se apareciam nas sessões de apresentação, traziam sempre um exemplar ou 2 aqui para cima. E, portanto, isso era uma das coisas que se ia fazendo. Depois, também começámos a ver que esses livros que eles próprios compraram também ficavam um pouco perdidos por aí. E depois, juntando estes meus, e o meu problema agora é que tenho outra vez tudo cheio lá em casa e a gente já não sabe bem como é que vai caber agora o resto aí. Seria muito bom dar continuidade ao crescimento, valorização desta biblioteca, porque de facto não é fácil hoje em dia tanta história ser assim deixada para que as pessoas não possam ler, não possam visitar, não possam ver. Pouca gente a ler, pouca gente... Sim, isso aí sem dúvida nenhuma e agora ainda por cima, acho que se vai fazer uma coisa mais ou menos suicida em relação ao livro e em relação à própria leitura, que é o uso de tablets no ensino. E, portanto, vai ser obrigatório, acho que a partir do 2º ano, ou o que é, quer dizer, vai ser obrigatório o uso da tablet, quer dizer, em vez de ser uma coisa qualquer, uma caterva de livros, vai ser só aquilo. E, portanto, penso que isso é um bocadinho suicida em relação à leitura propriamente dita. A leitura também é escrita, porque deixa-se de escrever. Os computadores já fazem relações. E tem outra coisa, que é as caligrafias, que eram, digamos, uma espécie de desenho dactilográfico. Esta que me parece interessante. Essas caligrafias estão a desaparecer completamente, quer dizer, porque já ninguém tem paciência para estar a desenhar uma letra ou uma palavra inteira, e muito menos um texto. E, portanto, o computador também nessa coisa foi desastroso. Os meus livros, por enquanto, têm uma primeira redação sempre escrita à mão.
depois é que passam para o computador e depois também sofrem imenso no computador, porque todas as vezes que eu troco os dedos e ela às vezes salta-me de linha, de maneira que eu também fico assim, às vezes meio esquisito com o computador, mas já vai. Não há nada melhor que manter a escrita à mão. Eu acho que sim. Por exemplo, uma das coisas que eu gostava que aconteceram de uma vez foi num simpósio nos Estados Unidos da América. Eu levei a minha comunicação escrita à mão. E evidentemente a letrinha ia certinha por ali abaixo, o papel sem linhas, todo certinho, por ali abaixo. E então o que eu achei piada foi que quando deram por isso, o pobre do texto andou de mão em mão na plateia para ser apreciada a caligrafia, quer dizer, não foi mais. Mas achei piada também a isso. Acho que se perdeu essa poesia, no fundo, aquilo acaba por ser uma poesia escrita, que a própria escrita nos desafia, para a gente também saber o que é um espaço. E nada melhor que os nossos rascunhos. Os rascunhos, eu às vezes sou um bocado, porque senão também já nem cabia em casa, ou eu ou os rascunhos. Quantas conferências já fez? Quantas palestras já fez? Isso eu não sei, não faço ideia, não faço, mas sim, foram muitas e continuam a ser. Eu ainda para o mês que vem vou fazer 2. Quais aquelas que nem todas correram bem ou correram todas bem? Normalmente correm bem porque eu também levo imenso tempo a preparar essa comunicação e levo imenso tempo também em trabalho de pesquisa. Como é que vê hoje em dia os nossos cantadores, a poesia, a métrica? Pode-me falar um bocadinho sobre isso? Porque aqui ouve-se muita cantoria. E ainda bem que se ouve muita cantoria, e isto porque, de facto, a cantoria tem também uma forma de ser poesia, mas uma forma diferente da poesia, por exemplo, escrita, ou mesmo poesia que é mais erudita. Nós costumamos dizer que é popular. Não existe, quanto a mim, nunca existiu literatura popular, nem poesia popular, nem nada. O que existe é boa poesia e má poesia, seja ela feita de que maneira for. É isso para mim o que eu entendo por poesia, pelo menos. E o que é um facto, pronto, é que a gente sabe muitíssimo bem que, por exemplo, poetas que escrevem uns poemas e que publicam, e não sei, muitas vezes são medíocres. E muito mais medíocres que um improvisador ou um cantador de cantoria.
Mesmo tendo tempo para pensar e mesmo tempo... Sim, mesmo tendo tempo para escrever e para pensar e para emendar e para uma série de coisas. Porque, efetivamente, uma das coisas que acontece com as cantorias é essa capacidade de improviso e a capacidade de resposta imediata que não dá tempo para a pessoa sequer tampouco muitas vezes respirar. E isso é uma arte como outro tipo de arte qualquer. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que pensar que esse tipo de poesia das cantorias é um caso à parte, efetivamente. Tal e qual como quem escreve uma dança ou um bailinho, sobretudo naquelas... Tem hoje gente a escrever aí cantigas de saudação e de despedida que são verdadeiros poemas incríveis. Que era uma coisa que não acontecia há meia dúzia de anos atrás. Porque o que é que está a aparecer agora? Está a aparecer agora o aumento da escolaridade. Era isso que eu ia falar também, ele perguntar, porque antigamente havia os cantadores que o vocabulário não era muito rico, porque alguns deles não estudavam, ou liam pouco. Liam muito pouco. E depois também tinham, quando muitos tinham a chamada quarta classe, embora as quarta classes desse tempo também tivessem um programa bastante recheado. Mas o facto é que hoje a gente sabe, me dizem bem, que toda essa gente tem já acesso a uma quantidade de informação e de formação que não pode ser desprezada, porque ela aparece e transparece em cima dos palcos quando a gente os ouve. Hoje em dia há poetas, cantadores falo mais agora em cantadores, que têm poesia, que têm uma métrica muito acertada, que transmitem algo... Claro que aí há a prática também. E há a prática. E a prática conta muito para isso, até mesmo quando se foge à métrica. Uhum. Quer dizer, há uma forma que os cantadores têm de às vezes porem mais 2 ou 3 sílabas dentro daquele verso. Uhum. E sem a gente dar por isso, porque a música está certa. Exato. E portanto, mas isso também é uma forma, evidentemente, de se dizer aquilo que é preciso dizer e que ele sente que precisa dizer, do que estar propriamente ali a contar pelos dedos, como a gente faz para fazer uma letra para uma marcha ou mesmo para umas cantigas da dança. Eu quero falar de dança também. Todos os grupos estão a falar com alguns cantadores, poetas que escrevem as letras, mas já levam um tema, já vai com um tema. Por exemplo, no meu bailinho, a moça que veio a puxar o bailinho levava um tema, escolhia o tema para que esse poeta ou esse cantador o fizesse. É uma boa medida. É uma boa medida porque facilita bastante o trabalho do poeta, do cantador. E sem dúvida nenhuma. Por exemplo, eu fiz já não sei quantas letras para marchas, e uma das coisas que eu gosto é quando me dizem: olha, a nossa marcha é para isto. Viaja muito, um homem muito viajado, claro, conheceu muita gente. Alguém que o tenha marcado na sua vida? Sim, tenho várias pessoas. Tenho, por exemplo, o António da Costa, que para mim foi um artista do melhor que a gente teve, e até hoje. Tive também o Fernando Azevedo, que trabalhava, que era também animador de exposições na Sociedade Nacional de Belas Artes e na própria Gulbenkian. Tive uma das pessoas com quem também, de alguma forma, sobretudo através da escrita, mas que me ensinaram bastante, foi o Vastílio Ferreira. Outro foi o Pedro da Silveira. Era um homem incrível, nem sempre a gente conseguia tolerá-lo, mas ao mesmo tempo era de uma generosidade incrível também. Quer dizer, tu pedias-lhe uma coisa e ele dava-te a informação correta, mas dava-te a informação correta de tal maneira que tu depois eras quase obrigado a fazer um trabalho de pesquisa à volta daquilo, porque ele dava-te uma série de dicas. De maneira que eu tive muita gente que me influenciou bastante, e também pertencia a uma geração que foi particularmente interessante, não só
a nível literário, como também a nível social e político. O senhor é um homem de lutas. Quais foram as suas maiores lutas? As suas lutas interiores ou as lutas por outras causas? As lutas interiores, claro que tive várias, e sem dúvida nenhuma. Mas também tive aqui umas lutas, uma das minhas lutas aqui foi de alguma forma fazer com que o Raminho ficasse um pedacinho no mapa. Isto em 70, 71 e 72, nós fizemos aqui uma quantidade de semanas de cultura popular que depois... mas que mexeram muito com esta gente. E isto porque o Raminho acabava de perder metade da população em 10 anos. Em toda a década de 60 foi-se embora metade da população. E era preciso que alguém ficasse, ao menos para fecharem as portas, quer dizer, e portanto fez-se isso, e depois também fez-se aí os cursos de extensão agrária, fez-se uma série de coisas aí, que para mim isso foram lutas, porque nem sempre aquilo era visto com olhos muito coisa, quer dizer, por exemplo, tenho a Casa do Espírito Santo é de onde havia as sessões públicas, e curiosamente, e vinha tanta gente a essas sessões públicas que sentavam-se no antigo adro da igreja porque nem cabiam já lá dentro. E tiveram a necessidade de alugar até um aparelhinho de som para as pessoas que estavam na rua ouvirem. E havia um período de perguntas e respostas, e havia também uma decoração que foi feita ali na dita Sala do Espírito Santo. O senhor continua a estar presente na igreja, a decorar, fascina a arte sacra também. É com aquela história da voz, tive que deixar o grupo coral, tive muita pena, mas tinha que ser, quer dizer, não, porque depois... E então quando eu cheguei à conclusão de que queria dizer como é que gostava que eles cantassem uma coisa e desafinei que nem um tarado, de maneira que cá estou. A igreja, pois, continua ainda, porque ornamentar a igreja é uma coisa que não é preciso falar. Exato. É preciso eu andar. A freguesia de Raminho, a ilha dos Açores, toda a gente o conhece, toda a gente o respeita. Como é que vê a ligação da freguesia para consigo? Dá-me a sensação que toda a gente o idolatra, toda a gente gosta de si, toda a gente... O idolatrar é um bocadinho forte. É? Mas não vou retirar. Tá, de qualquer maneira, não deixa de ser um bocadinho forte. Agora, eu devo ter os meus inimigos também aqui, quer dizer, eu não acredito que sejam todos meus amigos. Sim. E podem manifestar-se ou não se manifestar muito, mas de resto tenho essa noção. O que eu procuro é que se eu adivinho que há uma espécie de inimigo, eu procuro aproximar-me dessa pessoa, não para no sentido de o criticar porque ele é meu inimigo, mas porque às vezes... Saber o porquê? Não, nem sequer isso. Às vezes quero saber, quero ver se ele se entende comigo. Mais do que propriamente estar ali a alimentar questões. Não, isso nunca me deu para isso, então. Não. Consegue ler uma pessoa com os seus gestos corporais? Tem esse poder de entender a pessoa, um destes seus inimigos? Não. Não, os meus inimigos nesse aspecto não. Mas às vezes a gente apanha assim uma palavra ou um comentáriozinho, coisa, quer dizer, e a gente tenta ver se... Eu, pelo menos, é o que me dá para fazer, não me dá então para os chatear mais do que isso. Vamos continuar a falar dos livros, dos seus livros, da sua escrita, como é que começou, quantos livros é que escreveu. Fala-me um bocadinho, estando aqui neste cenário belíssimo que é, com esses livros, com essas fotografias, fala-me um bocadinho da sua vivência como escritor, de contos, de poemas. Ora bem, como vocês sabem, quer dizer, a escrita muitas vezes tem a sua função de catártica e, portanto, é possível a gente recorrer a ela como ato isolado que é normalmente.
para ordenarmos inclusivamente as nossas próprias ideias. No entanto, esta minha escrita também tem outra coisa. Há uma parte de ficção e há uma parte mais de análise, se quiserem, sobre o que é a própria escrita também. E, portanto, a parte de ficção tenho, como sabem, a poesia. Tenho para aí 7 ou 8 títulos publicados com poemas. Tenho depois a parte de teatro, que são também, já é para aí uma meia dúzia também de peças estão já publicadas. E, finalmente, tenho a parte dos contos e do romance e da própria novela. É evidente que há motivos para escolher cada uma destas formas de escrita, porque a poesia é efetivamente é uma escrita que diríamos sublime, e portanto temos que ter sempre muito cuidado com essa forma de escrita. A outra é um desafio constante, que é o teatro, é um desafio constante de personagens, porque nós temos que inventar, mesmo que a gente já saiba a história e o que é que queremos narrar em termos de palco e de cena, a gente tem que inventar depois como é que aquelas pessoas se movem, o que é que elas dizem umas às outras, como é que se armam os conflitos, como é que se arranja depois também uma espécie de bom ponto final. E quando escrevia romance, era só romance, não misturava outros... Misturava sempre, não coisa. O romance é uma coisa também que exige muito trabalho e muita paciência, sobretudo, porque o romance tem que ser muito coerente, e tem que ser muito coerente não só com os factos que são narrados, mas também coerente com a própria forma de escrita. Portanto, eu... sempre também defini temas muito específicos para essa parte. Por exemplo, a Burra Preta é sobre o 25 de Abril aqui nos Açores. O Já Não Gosto de Chocolates é sobre a nossa imigração. Tem também a Marta também, que é uma história que se passa para, de alguma forma, narrar que de um povo pequeno é possível sair gente, de facto, extremamente importante, e não só essa importância se traduz também depois numa espécie de contágio em relação ao resto da sociedade. Tem também o Até Hoje Memórias de Campo, que é sobre a Guerra Colonial, e finalmente também o Sábio da Miragaia. Espero em janeiro tirar aí uma outra coisa que já está nas mãos de um editor, e que, segundo consta, lá para janeiro deve estar já cá fora, que se chama Os Belos Seios da Serpente, mas que não é mais do que uma espécie de jogo entre factos bíblicos e factos de hoje. Como surgiu este nome? Pois porque há efetivamente uma serpente que não é serpente, é uma mulher, e essa mulher que de alguma forma também se confunde com aquela serpente do Éden. Portanto, essa mulher aparece em momentos muito específicos, muitas vezes só para dizer uma fala ou duas e desaparecer, mas que deixa depois todo aquele pedacinho de história, deixa-o completamente desfeito, ou se a gente quiser, completamente fora de contexto. Portanto, já se fala nesse livro na guerra da Ucrânia, já se fala nas torres de Nova Iorque, já se fala numa série de coisas que a serpente de alguma forma profetiza e anuncia. Muito bem. Quais os livros que tiveram tradução para outras línguas, como o inglês, o francês, espanhol, croata? Quase sempre. Grande interesse. Depois, mas quase sempre tem sido a poesia que tem tido mais tradução. E isto porque também tem aparecido
um desejo de se divulgar de alguma forma a poesia dos poetas açorianos. Neste momento há uma grande necessidade de divulgação da própria poesia, mesmo a nível europeu. Se reparar, a gente ultimamente tem tido, por exemplo, prémios Nobel e são premiados muitas vezes ficcionistas, inclusivamente também gente ligada à escrita do teatro, mas poetas não têm aparecido. Passa-se com a poesia uma coisa que é, talvez, quanto a mim, o perigo de a escrever. Isto, quando eu digo o perigo de a escrever, é no sentido que é preciso dar à poesia sempre uma técnica e uma arte que as outras escritas não têm. E, portanto, essa exigência, penso que faz esmorecer muita gente. Essas traduções que estão feitas de poesia, eu tenho estado nelas todas. De resto, em termos de ficção, sei que traduziram agora para inglês a Marta de Jesus, que foi agora traduzida para inglês, anda também em fase de revisão para ser publicada nos Estados Unidos. Foi também traduzido para inglês o Já Não Gosto de Chocolates, e também para japonês o Já Não Gosto de Chocolates. Estes dois foram publicados, ou melhor, estas duas traduções, uma foi publicada no Japão, e a outra foi também publicada nos Estados Unidos. E tenho um outro romance que é Burra Preta, exatamente o meu primeiro livrinho, que está traduzido para francês, mas que ainda nunca foi publicado. O tradutor ainda nunca esmorcei, porque foi a tese de mestrado do tradutor. Okay. E portanto, o livro. E portanto, o tradutor está, neste momento, ainda a tentar ver se arranja alguém que publique em francês essa dita tradução. Quantos livros o senhor já escreveu? Para cima de 35, 40 talvez? Aí à volta de 40 talvez, não sei, mas talvez é à volta de 40. Também nunca isso não me... Essas quantidades a mim não me dizem... A qualidade? Não, a qualidade é que me preocupa. Lá, a quantidade não sei. Qual foi, desde que vai sair agora, está a ser editado, qual foi dos últimos que escreveu? Teve algum tempo sem escrever? Teve alguns interregnos? Como é que foi? Eu nunca estou sem escrever, não posso, não consigo. Eu outra que dizia, também não tenho mais nada para fazer, o que é que eu hei de fazer? De maneira que é melhor estar a escrever. Sim, muito bem. Eu tinha aqui, isso é tão bom estar aqui e sentir este cheiro ao livro. É como as fotografias. Não há nada melhor que pegar na fotografia, no papel. Não há nada melhor que sentir o cheiro do livro, pegar no livro e ler o livro. Eu aqui há tempos tive uma oferta que muito agradeço e que da autoria sou Álamo Oliveira, claro, Quadras Silvestres. É uma poesia totalmente diferente de todos os poetas ou todos que eu já li. Como é que se inspirou? Porque faz um trocadilho das palavras entusiasmante e que cativa e que me fez ler segunda vez aquela poesia. Foi bem de até tentar perceber e perceber que, de facto,
Parece que às vezes as coisas eram ditas ao contrário. E às vezes são. Isso, portanto, trata-se de uma série de redondilhas maiores. Portanto, também não é nada especial, mas eu também o que eu quis com esse livro, aliás, já há um prefácio de Luís de Miranda Rocha que ele chama muita atenção para isso. Quer dizer, a quadra bem feita está muito longe de ser um género poético menor. Se é bem feita, é um género poético maior. Tal e qual como sonei outra coisa qualquer. De maneira que o que eu tentei foi que essas quadras, de alguma forma, também fossem um bocadinho, não digo perfeccionistas, mas que tivessem alguma perfeição estrutural. E pronto, e foi isso que me fez escrever o livro, que eu gosto de variar também. Há dias alguém me dizia assim, que depois de verem aquela ópera Boas Festas, Senhor Natal, a pessoa chega-se bem e dizem: o que é que tu não sabes fazer? Diga ao homem, se ter uma lista não vais gostar muito. Tem muita coisa que eu não sei fazer. Destes livros todos que escreveu, algum que lhe deu mais gozo, que lhe deu mais trabalho, talvez. Mais trabalho que gozo. Foi o Já Não Gosto de Chocolates. Foi, de facto, um livro muito difícil. Levei 7 anos com aqueles papéis debaixo do braço. E para um dia, para aqui e para ali, lia sempre comigo. E aquilo chegou a ter 500 folhas de papel e acabou com um pouco mais de 100. Amigos, é um prazer enorme estar aqui a falar com este grande talento, esta grande pessoa, um homem com muita qualidade humana, escrita, e eu que tinha aqui uma proposta para lhe fazer, ou melhor, gostaria de lhe propor, se fosse possível, se eu aceitar, não estava à espera disso, aqui um poema que gostava, se o senhor aceitar, ler, e que fala do Raminho. O senhor é capaz-me de... Eu ser capaz de... A voz é que não está grande coisa, mas... Mas uma coisa é eu ler o livro, eu ler o poema, outra coisa é sentir. E a forma como ele se expressa, como ele fez isso, e nada melhor do que ele para ler. Eu pedi, se quiser ler outro, pode ler. Este fala do Raminho, por isso não sei. Porque lindo é o Raminho, tão lindo como viola que acompanha o canarinho a cantar na gaiola. Carpete verde estendida na sala norte da ilha, com remate de espeguilha na barra da sua vida. Alpendrado na ventura com suas manhãs lavadas, vê-se a linha da costura das suas casas caiadas. Ah, freguesia cheirosa, com odor de laranjeira, és menina da terceira, mulher mais que formosa, que inspira o trovador com toda a sua beleza. Ah, não fosse ele cantor, ela maçã camoesa. Trovador não está só, porque ele conta com mais gente para cantar. Viva o Raminho dos Folhadais. Bem, depois disto, eu acho que não vale a pena mais perguntas, não vale a pena darmos mais continuidade, porque estou emocionado. Muito obrigado por ter o prazer de estar junto a si, ouvir o senhor falar sobre livros, falar sobre e a dizermos algo sobre o seu Raminho. Muito obrigado por este bocadinho. É sempre um gosto enorme estar a trabalhar para a RTA, para o Manuel Caneta Vida, também para o nosso canal Maré Norte. Até já e muito obrigado a sua alma. E também obrigado da minha parte. Agradecer a vossa paciência também para virem aqui e ainda bem que de alguma forma gostaram de estar também comigo a falar, a conversar um bocadinho. Coisas que a gente às vezes até seria interessante podermos falar mais vezes, mas nem sempre também o nosso dia-a-dia permite isso. É um gosto enorme, é um gosto incrível ter e estar também ligado à sua pessoa, nesse pequeno resumo. Peço imensa desculpa pelas minhas fracas perguntas, pela minha forma, se calhar, de transmitir, mas sinto-me muito feliz por ter como amigo e por ter falado
para o nosso canal. Muito